Quando eu resolvi fazer esse canal, abrir esse canal mesmo com a mentalidade da cocriação, da espiritualidade, da fé, eu orei a Deus, como tudo que eu faço eu peço direção. E eu falei com ele que eu gostaria que esse canal fosse um canal que ajudasse outras pessoas, assim como está me ajudando, que venha a ser uma mão de via dupla, né? Eu sou abençoada e abençoo também, porque eu entendo que o fluxo natural do universo é esse, é uma troca em tudo. Tudo a gente troca, né? Tudo é uma troca. E, e quando eu comecei a fazer esse canal, eu pensei que eu fosse ter muito hate, muita gente falando, que besteira, isso não existe, não, sabe, coisas assim. E Deus é tão incrível que Ele direcionou as pessoas certas, sabe? As pessoas certas estão no canal, as pessoas certas estão aqui ouvindo, me ouvindo, vendo e comentando. As pessoas certas estão sendo impactadas tanto pela palavra de Deus quanto subconsciente, contra as leis do universo, sabe? E isso tem me feito muito feliz. Quando eu não consigo gravar por algum motivo, me dá uma angústia, sabe? Que eu falei assim, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá com aquela comunidade maravilhosa, eu tenho que crescer e aprender um pouco mais também. Ou então eu penso assim, eu tenho que falar isso que eu estou vivendo, porque eu estou vivendo isso e eles devem estar vivendo também de alguma forma. E a gente tem que trocar essa informação. É aquele telefone sem fio, né? Muito, muito por aí. E E eu tô muito feliz, sabe? Vivendo esse processo do canal crescendo, gradativamente como eu imaginei que fosse. As pessoas chegando e sentando na cadeira ali, ouvindo e comentando. E quando eu recebo uma mensagem assim, as mensagens assim, ontem mesmo, antes de dormir, eu tava vendo as mensagens. Aí tinha uma assim, esse vídeo chegou na hora certa. Uma mensagem simples, mas me fez tão feliz, porque é resposta de oração, né? Quando eu escuto assim, eu precisava ouvir isso hoje, ou como essa palavra veio de encontro a mim, ou então eu tinha essa dúvida, ou então a pessoa fala, eu vivi isso, ou estou vivendo isso, ou vivenciei isso. Isso tudo é tão incrível, porque eu me sinto uma pecinha dessa engrenagem toda, né? E resposta de oração, que é incrível viver isso, respostas de oração, né? O que você tem orado hoje? O que você tem clamado, pedido, agradecido como se já fosse? O que você tem feito hoje? Quais são as suas questões hoje que você tem projetado e tentado cocriar com o Criador? Você já tem sido respondido? Você ainda está no silêncio? Porque existe também a fase do silêncio. Na igreja evangélica, que é onde eu faço parte, né? A linguagem é assim: se está tudo em silêncio é porque Deus está trabalhando. Eu ficava revoltada quando eu via isso, porque eu estava num momento de desespero. E quando a gente clama, quando a gente pede algo a Deus, a gente não quer silêncio, a gente quer ser respondido na hora. Por favor, né? Na hora. Desde o momento que Ele já sabe tudo que eu vou falar antes de eu falar, porque isso está na Bíblia. Então, Ele já sabe do rolê todo, então eu quero ser respondido na hora. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Porque Ele é soberano. E Ele vai falar e fazer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser. A gente só vai agradecer. Porque no final, tudo coopera para o nosso bem. Porque é bíblico também. E quando as pessoas falavam isso, se Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E hoje eu vejo isso, sabe? Durante muitos anos eu estive em silêncio. E eu até fiz vídeos. Eu fiz até esse vídeo falando sobre isso especificamente pro TikTok, que eu até deletei depois, que eu deletei todos os vídeos do TikTok. Porque eu me senti incomodada de estar naquele ambiente. Não sei porquê. Tem pessoas que se dão muito bem lá no TikTok. Eu senti um incômodo. Pode ser preconceito meu? Pode, mas também pode ser algo espiritual que não era pra eu estar ali. Não sei. Pode ser que eu volte no futuro? Pode também, porque tá tudo aí, né? Mas enfim, eu deletei esses vídeos e no vídeo foi até no ano passado, foi no início do ano. E eu tava com uma outra fisionomia. Eu acho que também foi por isso que eu deletei. Minha fisionomia não era uma fisionomia de paz, de felicidade. Eu tava num processo de autoconhecimento, de busca muito intenso, que eu não conseguia fluir, sabe? Eu ainda tava num outro nível ali, tava vivendo um outro processo. Então eu acho que não ia contribuir da maneira que eu queria com as pessoas, sabe? Não ia ser positivo com as pessoas. Mas enfim, eu
eu fiz um vídeo falando sobre passar pelo vale, né? E eu estava literalmente passando. Tem uma passagem de Jeremias que é o Vale de Ossos Secos. Se você não sabe, pesquise e leia. É muito interessante. Ali é um vale de ossos secos e a Bíblia revela que são sequíssimos, ou seja, não são só ossos secos, são ossos sequíssimos, que não tem mais nada ali, quase pó. E Deus leva Jeremias naquele lugar e fala para ele, profetiza. E quando ele fala profetiza, o que Deus estava ensinando ali para a gente, né, que lê a Bíblia hoje? Falar, o poder da palavra. Aí, e Deus ainda pergunta a ele, a Jeremias, você acha que não vai acontecer? Você acha que não pode acontecer? Aí ele fala, Senhor, tu sabes. Ele está respondendo, Senhor, se tu acha que vai acontecer, vai acontecer, porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus continuou falando com ele, Jeremias, profetiza. Profetiza vida, profetiza sangue, profetiza pele, profetiza carne. E aqueles ossos sequíssimos começaram a pegar corpo, até virarem homens. Um grande exército de homens, de tantos ossos que tinham naquele vale. Eu fico imaginando a cena, as coisas se reconectando ali, deve ter sido desesperador para Jeremias. Graças a Deus que eu não passei naquela vibe, porque eu ia ter ficado desesperada, do jeito que eu sou medrosa, eu ia ter ficado desesperada naquele rolê. Mas enfim, Deus também só faz com as coisas para quem, né, tem a capacidade para gerir, né, a situação. E cada um tem a sua capacidade. Mas enfim, dentro dessa história toda, o que eu aprendi foi o profetiza. O que ficou na minha cabeça foi o profetiza, o profetizar. É o falar. Então, quando você falar sobre você ou sobre coisas que você quer, fale abençoando. Profetiza vida, profetiza esperança, fale que você é uma pessoa incrível, linda, perfeita, maravilhosa. Ano passado, minha fisionomia era horrível, eu estava abatida. Simone, você não tem mais problemas? Não, muito pelo contrário, eu tenho milhares. Mas eu tô ressignificando de uma maneira que tá tudo diferente. Eu sinto o meu corpo, e é incrível que até as pessoas falam, até as pessoas veem. O meu corpo está diferente, o meu rosto está diferente. E olha que eu tenho dormido muito mal ainda não consegui regular meu sono. Eu tenho me alimentado de uma maneira muito ruim, que não é a maneira que eu gostaria de estar me alimentando. Mas são processos que eu ainda estou adequando. Estou bebendo pouquíssima água, que eu deveria beber muito mais. Criei um melasma aqui que eu não tinha. Meu rosto sempre foi muito limpo, muito branco, sem manchas nenhuma. E agora eu tô com muitas manchas e olheiras. Mas por quê? Resultado do que eu estou vivendo, do que eu estou vivenciando. Que são noites de sono mal dormidas. E mesmo assim, eu estou contemplando milagres? Estou. Eu estou profetizando? Estou. Eu estou vendo vida no que eu estou profetizando? Estou. Porque tudo é um processo, nada é perfeito, nada é 100%. Porque as coisas vão estar sempre aí diante da gente para a gente aprender, para a gente ressignificar. Tanto pessoas que entram e saem da nossa vida, conversas que a gente tem, situações que a gente vivencia, tudo é expansão da nossa consciência. E a gente não consegue retroceder. Tudo que a gente expande na consciência já é estudo feito com respaldo. A gente não consegue retroceder. A gente só vai expandir, crescer, evoluir em conhecimento. A Bíblia fala também, cresça em conhecimento e graça. O que é graça? É a graça de saber que a gente pode todas as coisas, né? E o conhecimento está aí diante da gente. Tem pessoas que já passaram na minha vida que eu via que eram pessoas tão inteligentes, mas tão burras por outro lado, sabe? Porque não conseguiam enxergar um palmo diante do nariz. E mesmo assim eram pessoas inteligentes. Então, assim, cada um está no seu processo. Talvez eu ainda tenha que passar por processos que vai ser dolorido, mas que eu vou aprender. E talvez você também esteja vivendo isso. Mas a gente não vai passar da mesma maneira. Eu tenho certeza que tudo que eu passar a partir de hoje em diante... hoje, gente, hoje está tendo um realinhamento dos planetas. Não sei se vocês curtem estudar isso, né? Mas a gente que estuda um pouquinho de tudo... Hoje, dia 12, é o dia do realinhamento dos planetas. A partir de hoje, dentro da numerologia, existem signos que vão viver algo sobrenatural. Eu sei que Leão, Touro, que é o meu signo, Escorpião, e eu acho que é isso. Não sei se Libra também, não lembro. Mas depois, quem gosta disso, depois pesquise. Enfim,
E eu acredito muito que se Deus criou um realinhamento, todos os planetas estão alinhadinhos, é porque tem alguma coisa boa pra gente. Porque já que tudo coopera para o nosso bem, alguma coisa vai acontecer. Não sei o que. No estudo, né, astrológico, diz que haverá mudanças, né, nesses últimos 6 meses, nesses próximos 6 meses, e durante um bom período das nossas vidas, coisas boas e grandes vão acontecer a partir de hoje. Pode ser ou pode não ser. Eu sei que se há uma coisa boa, eu tomo posse. Tudo que é bom, eu tomo posse. Se você não acredita, te respeito total. Já houve um momento da minha vida que eu não acreditei. Mas eu passei por determinadas coisas que me fizeram não entender ou acreditar, mas me fizeram despertar um conhecimento de que pode ser verdade. Eu não sou soberana e absoluta nas situações, no que existe, né? A gente só não pode deixar que nada determine o que a gente quer. Como se fosse uma palavra objetiva, né? Uma palavra única. Não, vai ser assim e acabou. Não, porque a gente tem escolhas, né? A gente pode escolher o que a gente quer. Mas eu acho que tudo pode conspirar ao nosso favor também. E eu tomei posse para minha vida que esse realinhamento vai ser algo extraordinário para mim. E estude sobre isso também. Mas enfim, o grande lance é voltando, né? Essas pessoas neurodivergentes que se perdem nos assuntos. Mas voltando. Viva o hoje, procura viver teu sobrenatural hoje, procura viver da melhor forma, procura entender, estudar, crescer, evoluir, pede o Criador para te mostrar coisas, falar contigo, porque as coisas estão aí para isso, para a gente viver e vivenciar. Que esse vídeo tenha feito sentido para você, como tudo tem feito sentido para mim, sabe? De verdade, eu declaro isso na tua vida. Use o poder da palavra para o teu bem, profetiza coisas boas. Se o próprio Criador de todas as coisas falou profetiza, por que você não profetizaria? Apenas profetize, apenas faça o seu melhor. Exercite o poder do subconsciente, o poder da palavra, os poderes que estão aí diante da gente. Jesus falou assim, eu não sei se foi... óbvio que está no Novo Testamento, né? Mas eu não sei se é no livro de Marcos ou de Mateus. Mas que Jesus fala assim, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Aí eu sempre fico pensando, caraca, Jesus, ele, pelo poder da palavra, ele curou, ele libertou, ele cancelou coisas ruins, ele expulsou demônios, ele vivenciou milagres. E se a gente vai viver coisas ainda mais e fazer coisas ainda maiores do que Jesus, por que a gente não está fazendo? Pela nossa falta de fé, porque a gente não está usando a palavra da maneira correta. Eu sempre lembro quando Jesus fala assim para um cego, o que você quer que eu te faça? Ele foi muito objetivo. E o cego, óbvio que ele queria ver, não, eu tô com fome, Senhor, não quero enxergar não, eu quero comer, não. Ele falou, Senhor, eu quero ver, óbvio, né? Parece até piada, né? Mas por que Jesus perguntou aquilo para ele? Porque ele precisava ouvir, ele precisava profetizar, ele precisava falar o que ele queria. E quando a gente fala o que a gente quer, quando a gente profetiza, quando a gente declara, efatá, portas abertas para você. E ele fala, ele conclui, Jesus, né? A tua fé te curou, ou te salvou, ou te libertou, enfim. É a nossa fé. Tudo no final é fé. Por isso que pessoas de todas as religiões, de todos os segmentos, e até quem não crê em nada, se ela determinar por fé algo, ela vai ter. Porque são leis que existem, que o Criador fez, e que não tem como retroceder. Ele não vai dar só para quem é bonzinho, ou para quem é legalzinho. Não, para quem tem fé, porque ele determinou aquilo. Então, às vezes a gente fica assim, poxa, aquela pessoa tão filha da mãe, por que ela conseguiu? Porque ela determinou, ela botou fé, ela visualizou e falou assim, eu vou conseguir. É simples assim. E a gente tem que aprender com as pessoas também que não são legais, né? Porque a gente às vezes é muito bonzinho, muito legalzinho e acaba se ferrando, bonitinho. Então a gente tem que entender que a gente não pode ser essa pessoa, porque o Criador próprio já falou, profetiza, o que você quer, efatá, eis-me aqui. Então viva por fé, porque você vai ver as coisas acontecendo. Só esse vídeo que você está assistindo já é um meio que eu tenho certeza, porque eu oro também pedindo a Deus para me usar como um instrumento.
E é um vídeo que Deus vai colocar para as pessoas certas. Eu não estou preocupada se 5 pessoas vão visualizar ou 1000. Não tô. Porque a pessoa certa que tem que ver o vídeo vai ver. Porque a pessoa que precisa ouvir e despertar alguma coisa ali vai despertar. Às vezes uma palavra só, o vídeo já vai fazer 15 minutos. Mas às vezes uma palavra só que eu falei, uma frase só que eu concluí, virou uma chave. E foi suficiente. Porque isso acontece comigo, vai acontecer com você também. Então, profetiza. Beijo.